Quero saudar nossos irmãos e amigos e, mais uma vez, meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Uma questão que podemos verificar e aprender um pouco, levantado pelo apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira epístola a Timóteo. Vamos abrir a nossa Bíblia. Minha Bíblia já está aberta aqui em 1 Timóteo 1 e 3. Existem muitos outros versículos, muitos mesmo, vastos versículos, inclusive nos evangelhos, o próprio Senhor Jesus falando sobre o que vamos falar um pouco aqui. Mas vamos considerar apenas esse aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Como te roguei quando parti a Macedônia, que ficaste em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Deus, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado a cada dia. Dentre elas, ó Deus, há de sermos chamados teus filhos. Obrigado porque essa bênção, ó Deus, nós não merecíamos e nenhum homem merece. Apenas é dado aos homens por tua graça e misericórdia, por tua vontade, ó Deus, de querer salvar a muitos. E salvará, ó Deus, muitos homens da condenação do inferno. E é por esses muitos, ó Deus, é que eu te peço nesse momento, que a tua palavra alcance os seus corações, para que se arrependam dos seus pecados e se voltem para o Senhor. Obrigado pela tua palavra, ó Deus, que eu te peço nesse momento que o Senhor nos ensine. Em nome de Jesus, amém. Paulo adverte a Timóteo que existe uma grande preocupação dele quanto a algo que para nós hoje também é uma grande preocupação, que são falsas doutrinas, falsos ensinamentos, homens que pegam a palavra de Deus e deturpam, ensinam da forma errada, da forma que as pessoas entendem erroneamente e acabam sendo enganadas porque simplesmente não conferem, não usam suas Bíblias, né, para acompanhar os estudos, para olharem se na Bíblia se aquilo que está sendo ensinado é verdade. E Paulo fala a Timóteo aqui, né, que ficasse em Éfeso, né, para advertir a alguns que estavam ensinando outra doutrina. Relacionado ao que Paulo está falando aqui, existem muitos pontos na doutrina da palavra de Deus, nos ensinamentos todos, que muitos homens deturpam e acabam ensinando de maneira errada. Primeiro, porque não procuram o conhecimento verdadeiro da palavra. Segundo, porque muitos deles não são verdadeiramente servos de Deus, porque minimamente aquele que é servo de Deus, que procura ensinar, tem que estudar um pouco, um mínimo, né? E muitas das vezes, falando de pastores, de pessoas que estão na liderança da igreja, tem que estudar muito, né? Tem que estudar a fundo, inclusive, principalmente a língua original da palavra de Deus, né? Grego e hebraico, tem que se empenharem nesse estudo, né? E eles, muito mais, não devem, de forma alguma, errar no sentido de ensinar a palavra de Deus às pessoas de forma
com interpretações erradas, né, que não estão de acordo com a verdade bíblica, né? Existem aí a hermenêutica, existem as formas de estudar a Bíblia, né? E eu confesso que não tenho formação nenhuma e também não há pretensão nenhuma de a, ensinar a igreja, qualquer igreja que for, né? Mas eu sou, pela graça de Deus, procuro um pouco estudar a Bíblia e aprender com pastores que estudam muito a Bíblia, e assim todos nós devemos procurar o conhecimento. É claro que cada ensinamento de um pastor que eu ouço, eu acompanho na palavra de Deus e confirmo se aquilo que está sendo ensinado está correto. E assim, absorvendo todo o conhecimento que possa estar sendo transmitido naquele momento, eu vou acompanhando na palavra de Deus, né? E qualquer dúvida sobre o que é falado, a palavra de Deus nos esclarece, sempre nos esclarece. Basta abrirmos ela, folharmos elas, qualquer ensinamento, desde o princípio de todas as coisas até a escatologia de qualquer, qualquer ensinamento, qualquer doutrina específica da palavra de Deus, ela deve ser confirmada nas Escrituras por quem está aprendendo. No caso agora, eu queria comentar apenas sobre uma questão, né, que muitas pessoas que se dizem crentes, servos de Deus, talvez por ignorância, né, por não saberem, ou talvez por egoísmo, né, egocentrismo, colocarem o homem como o centro de todas as coisas. Isso não entra na doutrina bíblica da salvação. A salvação pertence a Deus, a salvação, ela é um dom de Deus, é um presente de Deus aos homens, e nós não temos parte alguma na salvação, né? E inclusive há um versículo aqui que diz que não é por ação nenhuma nossa, não, de obras nenhuma, nada de bom que podemos fazer, qualquer ação nossa pode nos conceder salvação. Somente a graça de Deus, somente Deus pode, por sua graça, seu poder salvador, transformar um homem para que se torne seu. E uma das heresias, né, eu considero heresia, um dos erros que é ensinado por aí, é dizer que a salvação é por obras. Não é por obras. Salvação, o versículo é muito claro. O versículo em Efésios 2, 8 e 9. Podemos até verificar. Temos que verificar, né? Efésios 2, Paulo ensinando aos Éfesos. Lembra que Paulo e Timóteo está dizendo para advertir os irmãos em Éfeso. E aqui, próprio Paulo, nessa carta encaminhada à igreja de Éfeso, ele ensina que, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Repare o versículo, por meio da fé, né? E isto não vem de vós. A fé no qual cremos nem de nós vem. É Deus que implanta, que coloca em nossas mentes, em nosso coração, para crermos nele, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, né? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A fé salvadora que Deus coloca em nossos corações e converte-nos, que nos muda o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, ela vem de Deus. A fé vem de Deus para crermos no Deus verdadeiro, na sua palavra, nas doutrinas santas que aqui existem. Nenhum homem tem o direito de mudar nada. O próprio Senhor Jesus disse que não é nenhum jota e nenhum tio, nada, nenhuma letra da palavra de Deus deve ser adulterada, ou mudada, ou interpretada, ou ensinada de forma errada, né?
E lá em Apocalipse, no final do livro, diz que é maldito, né, todo aquele que fizer isso, né, fogo do inferno. Então, nós não temos parte na salvação, não temos, ela pertence a Deus, exclusivamente a Deus. Vamos ver aqui em 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9 diz assim, vamos ler o 8, aí completamos com o versículo que a gente quer falar, o 9. O 8 diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Paulo estava preso nessa época. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Lembrando que Paulo estava preso porque ele pregava o amor de Cristo. Ele pregava a verdade da palavra de Deus. Era esse o crime dele. Versículo 9. Que nos salvou. Esse é o versículo aqui que nós estamos falando. Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Nós não fizemos obra alguma para merecer a salvação. E nenhum homem no mundo vai conseguir fazer-se merecedor da salvação. Não existe. Então Paulo diz aqui: Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Paulo está dizendo que a salvação é dada por Deus de graça, como ele disse em Efésios, de graças, né? Não é por obras, para que ninguém se glorie, ninguém diga: eu já mereço, eu já estou merecendo a salvação, eu já estou lutando pela minha salvação. Não existe isso. Poder de Deus, a salvação em Cristo Jesus, quando Deus age na vida do homem, ele salva de uma vez por todas e assegura que esse homem chegue até o dia final, até a volta de Cristo. Assegura, porque ele é Deus, ele tem o poder de fazer isso, né? E como diz lá em Efésios mesmo, no capítulo 1, né? Aos seus eleitos, né? Aqui, Efésios capítulo 1 e versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em amor, e nos predestinou para filhos por adoção por Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo, nós alcançamos a salvação, né? Pela graça, pela misericórdia de Deus, pelas almas de muitos homens, muitos serão salvos. Existem denominações, né, por aí, que dizem que o batismo nas águas, né, existem 2 batismos descritos na Bíblia, né, o batismo com o Espírito Santo. Isso em Atos fala mais especificamente, o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas, né? O batismo com o Espírito Santo, a Bíblia é bem clara, ela é no ato da salvação, no ato da conversão, aliás. O homem, quando ele crê na palavra de Deus, quando a fé que Deus põe no coração dele é manifesta, e ele crê no Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é batizado com o Espírito Santo. Daquele momento, através daquele ato de Deus na vida dele, Deus sela aquele homem com o seu Santo Espírito, que vai ajudá-lo, né, dia após dia, né, passando pelas dificuldades, alegrias, tristezas, qualquer situação que for, dia por dia, o Espírito Santo de Deus vai conduzi-lo até o último dia, até o dia em que Cristo voltar. Então, esse chama-se na Bíblia o batismo do Espírito Santo, e muitas pessoas e esse batismo é a salvação, é suficiente para salvar. Mas a Bíblia fala também numa salvação, aliás, num batismo nas águas. E esse batismo é uma confirmação de fé, é uma confirmação que é realizada, né, na igreja, somente para aqueles que creram, aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Esses são que devem ser
batizados nas águas. É imersão, mergulhado nas águas, simbolizando um novo nascimento, aquele novo nascimento que é falado em Nicodemos, em João 3. Né? Então, a conversão, o ato da conversão, no ato da conversão acontece o batismo pelo Espírito Santo. Né? Muitas pessoas confundem o ensinamento da palavra de Deus e dizem que somente com o batismo nas águas que aquele homem, né, aquela mulher é salva, né? Sendo que o batismo nas águas é uma das ordenanças de Deus para a confirmação da fé daquele que já é salvo em Cristo Jesus. E muitas heresias, muitos ensinamentos contrários a isso, né? É pregado pelas igrejas por aí. As pessoas não procuram confirmar na palavra de Deus que se aquilo que está sendo pregado é verdade ou não, né? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, para nós continuarmos falando sobre esse assunto. 1 Coríntios 12, 13. Diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Paulo está se referindo aqui ao batismo com o Espírito Santo, no ato da conversão. Ele está dizendo que tanto judeus como gregos, judeus e gentios, todos creram no mesmo Senhor, no mesmo Salvador, e foram batizados, todos nós, eles, se referindo aqui ao texto, eles foram batizados num só Espírito. Ele usa a palavra batizar aqui, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Ele não está se referindo ao batismo nas águas. Aqui ele está falando da conversão, né, da ação de Deus para transformar a vida de um homem, né, e selá-lo. O Espírito Santo também é falado na Bíblia como selo de Deus naquele que ele salvou, que ele salva. Então ele está se referindo, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então não tem como confundir, né? Aqui, todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo de Deus no ato da sua conversão, do perdão dos pecados dado por Deus, são salvos. É lógico que um servo de Deus deve e participa de uma igreja, e nessa igreja é organizado o batismo nas águas para ser confirmado, apenas uma confirmação pública, né? Mas que significa muito, porque a palavra de Deus ensina isso, né? Tanto que o Senhor Jesus pediu para João para batizá-lo nas águas, né? Não que o Senhor Jesus, né, precisasse do batismo. Só pegando esse fato de Jesus Cristo ter sido batizado nas águas, ele era homem, né? Ele era Deus, ele era homem, ele estava aqui nesse mundo sujeito a tudo, né? Ele nunca pecou, né? Mas ali, naquele momento que Jesus foi batizado, ele pediu para João, né, João batizá-lo, e aquilo ali apenas era publicamente. Jesus estava demonstrando e ensinando também com aquele ato que aquilo ali simbolizava que ele era, que aquilo ali era importante para a vida de um crente, de um servo de Deus, né? E então, publicamente, ele à vista de muitas pessoas, ele foi batizado ali nas águas. Mas não significa batizar nas águas que naquele ato de batismo nas águas a pessoa está ali recebendo a salvação. A salvação é no ato da conversão, no ato aqui que Paulo está falando em 1 Coríntios 12, 13, né? Batizados em um só Espírito, no Espírito Santo de Deus, né? Então, vamos ver Gálatas 3 e 2.
Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 2, diz assim: só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? Paulo está fazendo uma pergunta aqui aos Gálatas. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui havia uma confusão pelos irmãos em Gálatas, e Paulo está questionando e ensinando eles que receberam o Espírito de Deus pela pregação da palavra de Deus, e ali foi considerado o ensino verdadeiro da palavra de Deus aqui no ato da conversão, né, no ato da pregação da palavra de Deus, que o homem é convertido dos seus pecados. Ali ele recebe o Espírito Santo de Deus. Esse é o batismo com o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo passa a habitar naquele homem, né? E a cada dia santificando, né? Seja quaisquer dificuldades que o homem passar, o Espírito vai estar ali mostrando a direção, né? Suplicando até por nossas almas, né? Nós já lemos lá que o Espírito intercede por nossas vidas quando pecamos até contra Deus, né? Então o Espírito Santo vai nos conduzir, ele vai nos conduzir até o final, né? Não existe perder a salvação, inclusive, que é pregado por aí. Ninguém perde salvação. Salvação, quando Deus salva um homem, é de uma vez por todas. Ele é Deus, ele assegura que aquele homem vai chegar até o final, né? Ou é salvo ou não é salvo, né? Se permanecer no caminho firme até o final, né? Observando a palavra de Deus, estudando, aprendendo, ensinando, falando de Cristo, obedecendo a palavra, esse é o verdadeiro servo de Deus. Do contrário, aqueles que ficarem pelo meio do caminho não são de Cristo. Não são de Cristo. Nunca foram, na verdade. Não perderam a salvação. Na verdade, eles nunca foram. Ainda tem Efésios 1:13. Eu estou falando aqui sobre essa questão. Lembrando que o nosso texto, primeiro versículo, nós falamos sobre falsas doutrinas, né? Paulo advertindo Timóteo para que ele advertisse lá em Éfeso aqueles que estavam ensinando doutrinas falsas, outra doutrina que não era a verdade da palavra de Deus. Então, e aqui eu estou tentando explicando para a nossa compreensão, que uma das doutrinas nos ensinamentos que é compreendida erradamente é esse que eu estou falando agora, a respeito da salvação, interpretação sobre batismo do Espírito Santo e batismo nas águas. É o que eu acabei de explicar. Essa é uma das doutrinas estranhas. A palavra de Deus é uma compreensão errada que muitos pastores, né, ensinam erradamente nas suas igrejas, porque não estudam a palavra de Deus, porque não procuram aprender a verdade da palavra. Em Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendes nele também crido, fostes selados. Lembra do selo que eu falei? Selados com o Espírito Santo da promessa. Quando o homem é convertido por Deus, quando é transformado por Deus, no ato da sua conversão, ele é selado com o Espírito Santo. Esse momento selado com o Espírito Santo, esse é o batismo com o Espírito Santo no ato da conversão. E a partir dali aquele homem é um salvo em Cristo, e ele não perde a salvação, porque Deus vai conduzi-lo, vai guiá-lo até o final, como sempre tenho falado. Então não se perde salvação. Salvação é recebida, é dada por Deus, é um dom de Deus. A fé é dada por Deus para o homem crer na sua palavra, para crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Algumas denominações associam o batismo do Espírito Santo ao falar em línguas. Esse também é uma doutrina estranha à palavra de Deus, é uma doutrina errada mesmo, né? Somente aqueles que
falam em línguas estranhas, né? E chamam até línguas estranhas, falam que é línguas estranhas. E somente esses são considerados batizados, né? E isso é errado. Não está escrito na palavra de Deus falar em línguas na época, né? Na igreja de Corinto, principalmente, onde trata do assunto, era um dom de Deus. Era um dom de Deus que era dado, e nem todos falavam em línguas. Nem todos. Era uma coisa, o dom de línguas é uma coisa fantástica que Deus deu naquela época, e não existia a Bíblia completa, essa que nós temos aqui, né? O que acontecia, principalmente na igreja de Corinto, que era uma cidade portuária, tinha muitas pessoas de outros países, de outros lugares, e essas pessoas iam aos cultos na igreja lá, e elas não sabiam o idioma daquele lugar, muitas das vezes, né? O dom de línguas é algo tão fantástico, né, que Deus usou naquela época, que aqueles irmãos não conheciam a língua estrangeira, nem o estrangeiro conhecia a língua do lugar onde eles estavam. Apesar, o dom era do crente, do servo de Deus. Ele falava, né, e as pessoas estrangeiras conseguiam entender, né, como se ele estivesse falando na língua deles. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 1, né, na descida do Espírito Santo. As pessoas entenderam como se estivessem ouvindo na sua própria língua. E aqueles homens nunca estudaram a língua daquelas outras pessoas, e elas estavam entendendo. Esse é o milagre do dom de línguas. E isso perdurou por muito tempo, muito tempo. E hoje, erradamente, muitos pastores, muitos pregadores ensinam, né, que associam falar em línguas à salvação. De que quem fala em línguas está sendo batizado com o Espírito Santo. É mentira, está errado. A palavra de Deus não ensina assim. Vamos ver 1 Coríntios 12, 30. 1 Coríntios 12, 30. Que diz aqui sobre o que eu estava falando. Tem todos os dons de curar. Paulo está falando sobre os dons espirituais. O capítulo 12 todo fala sobre os dons espirituais que foram dados. O Espírito distribuía os dons às pessoas, e distribui hoje a muitos crentes, né? E cabe aos crentes usar esses dons para a glória de Deus, né? Para a obra de Deus. Então, em 1 Coríntios 12, 30, Paulo está advertindo, né, a igreja de Coríntios sobre o dom de línguas, que estava numa situação que precisava desse questionamento de Paulo aqui, sobre os dons, né, os dons do modo geral, mas especificamente os dons de línguas. Ele diz aqui no verso 30 do capítulo 12: tem todos os dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, né? Não pode associar a salvação ao dom de línguas, porque Paulo está dizendo aqui que alguns apenas tinham o dom de línguas. Apenas alguns tinham o dom de línguas, de receber de Deus esse dom, né, de não conhecer a língua, né, de um estrangeiro e falar com ele como se conhecesse e ele entendesse, né? Foi o que aconteceu, como eu disse lá em Atos, na descida do Espírito Santo. Então Paulo está advertindo aqui sobre isso. A salvação não tem a ver com falar em línguas estranhas, não tem a ver com isso. Nós já lemos 1 Timóteo 1 e 3, né? Foi o que nós introduzimos aqui a respeito de falsas doutrinas. Qualquer ensinamento que alguém vir trazer para nós devemos ter nossa Bíblia em mãos e procurar na palavra de Deus confirmar todo o ensinamento que é falado, tudo que está sendo falado, tudo que está sendo ensinado ali. Existem pessoas que se dizem crentes, e justamente essas, né, desse grupo que ensina essas falsas doutrinas, é que Paulo está advertindo Timóteo para que ele chegue na igreja de Éfeso e chame essas pessoas para que ou saiam da igreja ou parem de ensinar coisas erradas dentro da igreja, né? E aí
certas pessoas, certos grupos na igreja se sentem como uma elite espiritual, né? Até coloquei aqui como uma elite, né? Pessoas de primeira classe espiritualmente, né? Superiores aos outros irmãos, né? Dentro dessas igrejas, porque o outro irmão que não fala em línguas, né? Que eles associam isso à salvação, se sente inferior, porque não falam em línguas, então não é salvo, né? Tem que falar em língua para ser salvo. E há uma confusão tremenda a respeito disso, né? E muitas pessoas, no início de tudo isso, né? Lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 1906, lá com um cidadão que começou a pregar esse tipo de ensinamento, associando falar em línguas à salvação, né? E aí as pessoas que chegavam a falar em línguas, né? Que não sei que êxtase chegavam para falar, às vezes a gente vê que são coisas sem nexo, né? Que eu já vi essa situação. E essas pessoas que chegavam nesse êxtase se consideravam a elite dos crentes. Os outros que não falavam se sentiam, com certeza, deviam se sentir talvez envergonhados, né? Mesmo crendo em Deus, mesmo crendo na palavra de Deus, são os outros consideravam-se superiores, né? Porque chegavam a falar em uma heresia. Na verdade, isso é uma mentira que nasceu nessa época e até hoje perdura dentro de muitas igrejas. Não tem nada a ver salvação com falar em línguas. Não tem como associar essa a salvação de Deus com falar em línguas. Então, para finalizar aqui, muitas dessas massas, né, dessas pessoas que dão ouvidos a esse tipo de ensinamento e depositam sua confiança nessas falsas doutrinas, né, eles são ignorantes da palavra de Deus, né? Não, como eu disse no início, não procuram confirmar nas escrituras o que está sendo ensinado, então vai descendo garganta abaixo e vão alimentando-se disso e existe muita coisa, né, por trás disso tudo, né? E em um outro momento vamos falar sobre isso, né? Existe muita ação do diabo, né, para querer deturpar, como eu disse no início, a palavra de Deus, para que ela chegue no ouvido dos homens de forma errada, né? de forma que não condiz com a verdade bíblica, com a verdade de Deus, né? Muitas das pessoas tem muitas pessoas, né, como eu disse, muitas pessoas que desejam, que anseiam ouvir, aprender da Bíblia, né? Eles precisam ouvir a verdade, eles precisam ouvir os ensinamentos corretos da palavra de Deus, né? E eu não sou alguém que é tão preparado, como eu disse, eu apenas observo os ensinamentos, verifico se está batendo, como nós falamos, se está tudo certinho, como diz a palavra de Deus, e absorvo para minha vida espiritual. E é assim que nós todos devemos ser. Existem muitas outras coisas, muitas outras doutrinas falsas que os homens pegam, usam a palavra de Deus para enganar muitas pessoas e têm enganado e arrebanhado multidões de pessoas que precisam ouvir a verdade. Precisamos orar por elas para que que a verdade da palavra de Deus alcance os seus ouvidos, para que transforme suas mentes e que elas passem a verificar todo e qualquer ensinamento se condiz com a palavra de Deus, para que não sejam enganados, para que creiam na verdade da palavra de Deus. Então esse comentário que eu queria trazer para nossa edificação, né? Algumas coisas nós podemos verificar depois e comentar de novo e falar sobre esse assunto, sobre falsas doutrinas, né? Sobre falsos ensinamentos, que é muito vasto esse assunto,
e que Deus possa nos ajudar e nos livrar de falsos ensinamentos. E uma das formas de nos livrarmos de não termos nem contato, né, com esses falsos ensinamentos é a oração, estar constantemente aplicados à leitura da palavra de Deus e conhecer a verdade, para que ninguém nos engane, né? Ninguém nos traga um ensinamento errado a respeito das Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém.